conhece, meu nome é Vitória. E o Senhor tem ministrado muito nos nossos corações sobre discipulado. Quando nós fomos para a Espanha, a gente já trabalhando com esse assunto e o Senhor trabalhando no nosso coração. Eu quero dar um breve testemunho. Essa introdução aqui é um testemunho do que o Senhor fez na minha vida através do discipulado. Mas antes, eu queria falar um ponto que a gente viveu lá na Espanha, que nós estávamos evangelizando e a gente saía pelas ruas e pregava o evangelho. E nós chegamos tinha duas meninas. Agora olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, ó, atenção para Jesus agora. O Senhor quer falar contigo, fala para o outro lado, o Senhor quer falar contigo nessa noite. Então fique atento. Amém? E nós estávamos evangelizando e o Senhor falou, vai naquelas duas meninas que estão ali na sorveteria. A gente ia tomar sorvete e eu tenho que falar de Jesus para essa menina, E daí um dia eu estava passando, eu falei, vou falar de Jesus para ela. Cheguei nela, oi, tudo bem? Sei que é um pouco estranho, né? Eu senti de falar de Jesus para ti e gostaria de orar por ti. E ela, amém, né? Já conheço a palavra, mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu vai embora quando? E eu, daqui 3 meses. E ela olhou para mim e falou assim, esse é o problema. Vocês vêm, pregam o evangelho e deixam a gente órfã, espiritualmente falando. E ali, o discipulado, ele já queimava no meu coração. Aquilo ali foi um tapa. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim, eu preciso entender mais sobre o discipulado, entender mais sobre cuidar das pessoas que a gente prega o evangelho. Não é somente lançar a semente, mas é eu me dedicar, é eu regar aquela semente, é eu cuidar daquela semente. E todos nós somos chamados para isso. Independente de idade, independente de se nasceu na igreja ou não, nós somos chamados para isso. E contando meu testemunho, agora eu quero que tu olhe de novo para o lado e diga, existe mais? Existe mais. Olha para o outro lado e diga, existe mais. Eu cresci na igreja, os meus pais eram missionários da Assembleia de Deus, então eles plantavam a igreja no interior de Taquara, lá no sul. E eu sempre cresci nesse meio de missões e evangelismo e igreja, mas eu sabia que existia mais. Então, o Senhor, mesmo crescendo e me envolvendo ali, né? Hoje até ouvi uma frase, que Deus não tem neto, Deus tem filho. Então, se teu pai, a tua mãe é pastor ou é cristão, Deus quer ter um relacionamento individual com cada um de nós. E comigo não foi diferente. Eu cresci, fui para a adolescência, e eu sabia que existe mais, mas ao mesmo tempo, aquelas distrações que a gente tem na adolescência, mas teve um dia que aconteceu algo na minha vida envolvendo o discipulado, que uma missionária, eu trabalhava no centro de Porto Alegre, tinha 16 para 17, e uma missionária veio lá de longe, assim, no centro de Porto Alegre, e ela, preciso te encontrar, me mandou uma mensagem. E a gente sabe que tem idade que a gente fica meio confuso com muita coisa, que só a palavra de Deus, só estando enraizado na palavra de Deus, a gente vence o mundo. E aquela missionária, eu preciso te encontrar, e aconteceu que eu falei assim, ai tá, vou encontrar. Mas eu não estava entendendo o que ela queria comigo. E ela, então, eu senti de passar esses dias aqui, passando no centro, eu senti de te encontrar e falar mais sobre Jesus. E na minha cabeça eu pensei, mas eu sei sobre Jesus, eu cresci na igreja, eu sei do que tu está falando. E ela, não, mas eu quero te ensinar uma maneira diferente de buscar Jesus. E ela começou a falar sobre devocional, e eu, gente, ler a Bíblia, confessar pecado, viver uma vida em santidade. Ela começou a falar e aquilo lá começou a entrar no meu coração e eu vi que era aquilo que eu precisava. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre discipulado.
mas de uma maneira profunda. Nós queremos que tu saia daqui hoje, tu jovem, adolescente, tu que está ouvindo, que tu saia com desejo ardente dentro do teu coração de se relacionar com Jesus, de ter uma intimidade profunda, a ponto de tu confessar os seus pecados, a ponto de tu largar aquilo que precisa ser largado. Não importa como tu chegou aqui nessa noite, o que importa é que Jesus está aqui. Ele é o centro deste lugar. E nada é em vão. Se hoje tu vai ouvir sobre esse tema, eu creio que o Espírito Santo já está trabalhando no teu coração. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento, porque sem isso nós não vamos vencer o mundo. Porque o que nós precisamos, a gente necessita de ter uma vida de intimidade para vencer lá fora. Faz sentido para você, jovem que está ouvindo? Porque lá fora o mundo levanta bandeira, o mundo levanta causas, e nós temos uma única causa juntos, que é o reino de Deus. E nele tem tudo o que nós precisamos, amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui com a Vitória, para os irmãos verem que eu não estava mentindo no passado, né? Quando eu disse que eu estava namorando e ia casar, então está aqui. Foi a mesma sensação que os meus pais tiveram depois de uns 4 meses que eu estava namorando a Vitória. Ela foi lá em São Paulo conhecer os meus pais. Meu pai falou, olha, existe mesmo, né? Então está aqui, estou comprovando. E a Vitória falando sobre discipulado, irmãos. Eu cresci também no contexto cristão, mas a primeira experiência que eu tive de ser discipulado de uma forma intencional foi na Espanha, pelo nosso líder chamado Davi, um americano, onde ele falou assim, Lucas, eu quero te discipular durante esses 3 meses. E aí ele me chamou um dia para fazer uma caminhada de oração, onde ele acordava de manhã, às 7 horas da manhã, saía para fazer uma caminhada de 1 hora, ouvindo a Bíblia, orando e coisas do tipo. E ele falou assim, eu queria que você acompanhasse para você aprender como eu faço e quem sabe também fazer na sua vida. Eu lembro naquele dia que eu acordei mais cedo, fui com ele, nós começamos a caminhar lá em Santa Coloma, e daqui a pouco ele começa a orar, ele lia a Bíblia, dava uma deixa para que eu orasse também. Então ele começa a confessar pecados. E aquilo me chocou muito, porque eu tinha acabado de conhecê-lo, e ele se propôs a me discipular, e ele começou a confessar pecados. Eu fiquei super constrangido, tipo assim, ei, eu estou aqui, olha, eu estou aqui, sabia que eu estou aqui do seu lado? E aí ele deu a deixa para que eu confessasse pecados também, né? Alguém que nunca tinha sido discipulado antes, e eu fiz igual a entrevista de emprego. Qual que é o seu maior defeito? Meu defeito é que eu sou muito perfeccionista, né? Meu defeito é que eu gosto de trabalhar e não preciso receber. Só que ali me chocou tanto e eu comecei a entender realmente a importância do discipulado e pude ver em 3 meses convivendo com ele, sendo discipulado de forma intencional, de estar na casa dele, frequentar ambientes com ele, o quanto o discipulado realmente transforma uma vida. E aí quando nós falamos de discipulado, se quiser pode colocar o slide por gentileza, nós devemos pensar da onde vem o discipulado. Por muito tempo eu lia a Grande Comissão, mas não entendia de uma forma completa realmente a importância e o que é o discipulado. Pode passar o próximo, por favor? Nós lemos em Mateus 28, do 18 ao 20, o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É um texto muito conhecido, muito pregado, principalmente em cultos de missões, por exemplo, mas nós vemos, irmãos, que todos os evangelhos terminam com Jesus ressurreto, comissionando a sua comunidade de discípulos, ou seja, a igreja, a levar as boas novas a todas as nações. Só que o que nós precisamos entender é que a grande comissão não é uma tarefa dada a um grupo específico de indivíduos em particular, mas sim uma identidade conferida a uma comunidade inteira. Michael Gowen disse assim, Jesus fala à comunidade reunida, o núcleo e o embrião da igreja do Novo Testamento, dando a ela uma identidade e um papel na missão contínua de Deus. Ou seja, o relato da grande comissão é uma declaração clara da identidade da igreja. E quem é a igreja, irmãos? Somos nós. Então, o relato da grande comissão é uma declaração da minha identidade, da sua identidade e da nossa identidade como igreja.
uma identidade de um povo que recebe a missão de Deus e recebe também a missão de propagar a missão de Deus, que é levar a bênção redentora dele a todos os povos da terra. Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, nos dá uma breve introdução ao tema principal da Bíblia, que começa em Gênesis 12, onde Deus escolhe um casal de idosos e decide, através deles, iniciar a sua missão e o seu plano de redenção a nível cósmico, que é levar a bênção redentora dele a todos os povos da terra. E como o Pacto de Lausanne, que foi um movimento muito importante em missões, resume o propósito de Deus, é o evangelho todo, por toda a igreja, por todo o mundo e a cada criatura. A missão, ela vem de Deus, mas ela não vem de Deus para um grupo específico de pessoas. Ela vem de Deus para toda a sua igreja. Então, quando nós falamos em discipulado, nós lembramos da grande comissão e lembramos também da ordem onde eu, você, todos nós somos chamados a ir e a fazer discípulos. Amém? O que é discipulado? Vamos lá? Discipulado é um aluno que aprende palavras, os atos, o estilo de vida de seu mestre, com a finalidade de ensinar outros. O discipulado possui 2 componentes essenciais, e ontem nós falamos um deles, que é morrer para si mesmo. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Lucas 9, 23 ao 24. A obediência à ordem de Cristo, siga-me, resulta na morte de si mesmo. Não existe diferença entre receber a salvação e se tornar um discípulo. Em Marcos 8,34 diz: Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida de um discípulo é uma vida de subsistência. Ele é o primeiro. Em Gálatas 2,20 diz: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O discipulado é negar a si mesmo. E eu lembro que quando a gente estava discipulando lá na Espanha alguns jovens, né, algumas mulheres, o Lucas era 3 jovens, eu lembro que era negar a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente saía de tarde, eles mandavam mensagem, a gente tinha que sair de tarde. Eu acredito que os pastores vivem muito disso, né? E às vezes a gente está lá na nossa casa, no nosso conforto, e muitas vezes a gente tinha que sair, porque tinha a alma clamando. E não só sobre discipular, eu estou discipulando alguém, mas o discípulo em si, uma das características principais dele é negar a si mesmo. É quando todo mundo está indo para o lado, a gente está indo para outro. Nós andamos na contramão do mundo. Nós, jovens, na faculdade, na escola, você sabe como é. Nós estamos ali na roda de amigos e muitas vezes a gente tem que ouvir coisas que não condiz com a gente. E o Senhor tem nos chamado nesse tempo, mas assim, jovens que negam a si mesmo. Jovens que leiam a Bíblia, que praticam a Bíblia, que se posicionam através da Bíblia. Porque o Senhor, Ele não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. O Senhor nos deu um espírito de coragem. Nós temos que ter coragem para vencer e negar nós mesmos. Então, hoje o convite do Senhor é negar a si mesmo. É olhar para os pecados que hoje, às vezes, tomam conta da nossa vida e falar assim, eu não quero mais isso, eu me arrependo. E eu vou negar isso, e eu vou chegar na minha liderança, e eu vou confessar. Isso é negar a nós mesmos. E o Senhor está fazendo um convite hoje a negar a nós mesmos. O discipulado também é reproduzir. O discípulo maduro tem de ensinar outros cristãos como viver uma vida que agrade a Deus, equipando-os a treinar outros para que ensine outros. Deus escolheu um método sólido e eficaz de edificar o reino. O discipulado é o único meio de produzir tanta quantidade como a qualidade de Deus deseja nos cristãos. Nós não podemos deixar em nós. Às vezes a gente tem vergonha de falar, às vezes tem vergonha do nosso jeito de falar, mas nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Aquilo que tu recebeu, aquilo que o Senhor te presenteou, o Evangelho é um tesouro para nós.
E quantas vezes o Senhor te tocou de levar o evangelho para outra pessoa e tu te calou por medo, por vergonha. Mas o discípulo, ele reproduz, ele leva a palavra. E foi assim, ontem nós conversamos também, né? Sobre às vezes a gente olha as pessoas falando de uma maneira o evangelho e a gente tem que, não, vamos reproduzir assim, tem que falar desse jeito. Mas Deus nos criou de uma forma única. E o Senhor quer te usar de uma maneira única. Então, nessa noite, eu oro que o Espírito Santo venha trazer coragem para vocês, para reproduzir, para levar o Evangelho adiante, para você não se calar na sua escola, para você não se calar na sua faculdade, para você não se calar na sua rua, e o Senhor te usar para levar as boas novas do Evangelho, porque é uma novidade de vida. O mundo, tudo que ele deseja, é uma novidade de vida, que é o reino de Deus. E ele nos chamou para reproduzir, para levar o evangelho a toda criatura. Então eu oro que nessa noite tu venha ser encorajado, independente da tua idade, que o Senhor te encoraje nessa noite para te levar o evangelho a todas as pessoas que estão ao teu redor, amém? E eu estava na Espanha com um amigo de Guiné-Bissau, que estava fazendo um curso com a gente, e eu estava tendo uma experiência ótima no discipulado, mas ele não, e aí ele estava desanimado, eu parei para conversar com ele e falei assim, olha, faz o seguinte, chega para o seu discipulador e abre o seu coração. Fala tudo aquilo que está dentro de você, suas frustrações, confessa pecado. E ele ficou olhando para mim e falou assim, tá bom, vou fazer isso. Naquele dia ele saiu para o discipulado demorou bastante naquele dia em especial. Ele voltou com um sorriso no rosto, me agradecendo, assim, muito obrigado. Foi a melhor conversa que eu tive em toda a minha vida. Porque ele abriu o seu coração. E quando eu tive um convite para ser discipulado, eu falei para a Vitória, olha, eu quero fazer realmente isso para valer. Então, quando eu chegar e conversar com o Davi, eu vou contar tudo o que eu preciso contar, não vou ter nenhum segredo com ele, vou deixar realmente ele me discipular. E foi isso um fator-chave para que eu pudesse realmente ter essa transformação do discipulado de uma forma completa. Eu lembro de 2017, irmãos, eu estava no encontro da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e aí um missionário falou algo que me marcou muito, porque ele falou assim, olha, muitas pessoas olham os problemas do mundo e as dificuldades que nós enfrentamos e olham aquilo como sinal da volta de Cristo. Mas eu prefiro analisar isso, a volta de Cristo, com outro parâmetro, que a Bíblia diz que esse evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então eu analiso como está a expansão do evangelho para os povos não alcançados. E desde lá, direto eu costumo dar uma verificada para ver, a gente vê que está diminuindo, graças a Deus por isso. E aquilo ficou muito marcado para mim, porque se eu quero que Cristo volte logo, eu tenho que incentivar a evangelização para todos os povos. E eu comecei a pensar, e então eu tive um acesso a um livro sobre discipulado, e esse livro abriu a minha mente. Nesse livro existe um gráfico que diz algumas coisas, e não é o livro do clube que nós estamos lendo, já passou, né? Mas é um outro livro sobre discipulado, e ele diz o seguinte, se eu evangelizar uma pessoa por dia do ano, e essa pessoa aceitar a Cristo, em um ano, quantas pessoas eu vou conseguir? 365 pessoas, correto? Isso é difícil, não é? Você conseguir 365 pessoas em um ano para Cristo? É como se todo dia eu saísse e alcançasse uma alma para Cristo, correto? Se eu continuasse nessa meta, em 2 anos eu teria 730 pessoas para Cristo. Em 3 anos eu teria 1.095 pessoas para Cristo. Em 10 anos eu teria 3.650 pessoas para Cristo. Se eu evangelizasse uma pessoa por dia do ano e essa pessoa aceitasse a Jesus. Agora, para surpresa minha e talvez dos irmãos, pode passar o próximo slide, por favor? Se eu discipular uma pessoa por ano, no primeiro ano vamos ter 2 pessoas, eu e a pessoa que eu estou discipulando, correto? No segundo ano vamos ter 4 pessoas. Olha só, enquanto se eu tivesse ganhando uma pessoa por dia para Cristo, eu teria 730 pessoas, se eu estivesse discipulando eu teria 4 pessoas, olha a diferença. Se nós pularmos aqui para 10 anos, enquanto se eu estivesse evangelizando e alcançando uma pessoa por dia do ano, eu teria 3.650. Se eu estivesse discipulando uma pessoa por ano, eu teria 1.024 pessoas. Agora, irmãos, em 32 anos, se eu alcançasse uma pessoa por dia do ano, eu teria no total 11.680 pessoas. E os pastores podem falar que deve ser difícil pastorear 11.680 pessoas, não é verdade? Imagine. Agora, se eu discipulasse uma pessoa por ano, em 32 anos, eu teria discipulado 32 pessoas, mas teria alcançado esse número.
4.294.967.296 pessoas. Discipulando apenas uma pessoa por ano, teria discipulado 32 pessoas e teria alcançado mais de 4 bilhões de pessoas. E com esse número, irmãos, eu gostaria de falar que sim, a grande comissão é possível. Sim, Jesus Cristo escolheu vir na época que ele veio, porque Jesus poderia ter vindo hoje, por exemplo, ter usado o Instagram, o TikTok, o Pinterest, o tráfego pago, né, para impulsionar a sua mensagem, feito aí uma landing page, capturado leads, depois pregado o evangelho para essas pessoas. Só que Jesus escolheu vir numa época que não tinha internet. Escolheu um método pouco convencional, onde 12 improváveis aprenderiam, e hoje nós somos fruto dessas 12 pessoas improváveis. Agora estamos falando de uma pessoa, discipulando uma pessoa por ano, em 32 anos, alcançando 4 bilhões de pessoas. Se nós estivéssemos falando de 2 pessoas, ao invés de uma, seria metade desse tempo. Se estamos falando, imagine aqui, 70, 100 pessoas. Se uma pessoa discipulasse uma pessoa por ano, nós alcançaríamos essa marca em um tempo recorde. E essa é a mensagem e o método que Jesus usou, e Ele nos convida como igreja a sermos participantes disso, onde Ele chama pessoas para serem seus discípulos, mas também para discipularem outras pessoas. E talvez você se pergunte, mas como eu vou saber o quão eficazmente eu ensinei o meu discípulo ou ensinei o meu aluno? Pode passar para o próximo, por favor? Quando o seu discipulado gerar a 4ª geração de discípulo saudável, você saberá que fez um bom trabalho. 2 Timóteo 2:2, Paulo diz assim, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as às pessoas de confiança para que possam transmiti-las a outras pessoas. Ou seja, eu vou saber que eu fiz um bom trabalho com o meu discípulo quando eu discipular uma pessoa, essa pessoa que é o número 2, discipular outra pessoa e essa outra pessoa discipular outra. Quando eu ver uma 4ª geração de discípulos saudáveis sendo formados, eu vou saber que eu fiz um bom trabalho com o meu discípulo. Só que assim, irmãos, discipular não é fácil. Depois que eu tive essa clareza, o Espírito Santo me deu essa clareza, eu falei, puxa, agora eu preciso não só ser discipulado, primeiro eu fui ser discipulado, para depois começar a discipular. E hoje eu tenho discipulado algumas pessoas, e eu falo abertamente que para mim não é algo fácil. Eu não curto, eu não gosto de ter que de repente parar tudo e cuidar de uma pessoa, e assim, a pessoa às vezes cometendo os mesmos erros sempre, e eu pensando, puxa, eu tenho que formar um cristão maduro. E a característica de um discípulo de Cristo é a obediência. E a característica de um discipulador é o ensino à obediência, onde nós somos chamados a fazer discípulos através do ensino à obediência de tudo aquilo que Jesus disse. Amém? Então eu queria, pode voltar o número do slide, por favor, que você ficasse com isso na sua cabeça, que se nós discipularmos uma pessoa por ano, em 32 anos, nós vamos alcançar mais de 4 bilhões de pessoas. Você quer que Jesus Cristo volte logo? Eu quero. Já casei, né? Agora eu quero. Brincadeira. Com um pouco de verdade, quem sabe. Então vamos fazer discípulos. Nós vamos fazer uma oração, já vamos passar para o louvor, depois teremos um segundo momento, explanando um pouco mais esse tema. Só que a parte mais difícil de fazer um discípulo, como a Vitória disse, é negar a si mesmo. Então nós vamos pedir para que Jesus, Espírito Santo, e para que Deus nos ajude a realmente negar as nossas próprias vontades, as nossas próprias individualidades, os nossos próprios desejos, para que nós possamos viver uma vida entregue, onde nós subexistimos. A palavra sub é de uma hierarquia inferior, ou seja, primeiro vem Cristo, depois eu. Eu não existo mais por mim mesmo, mas eu sou uma pessoa morta para mim e agora eu vivo para Cristo. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, por nos demonstrar que o teu método, Jesus, é o melhor método que nós podemos ter para produzir cristãos maduros, para propagar essa mensagem de boa nova, essa boa notícia de salvação. Só que nós sabemos, para que nós possamos realmente ser discípulos e discipuladores, nós temos que negar a nós mesmos. E nós sabemos que no mundo onde nós vivemos, onde nós somos ensinados, incentivados ao individualismo, ao mundo voltado para o meu próprio eu, isso é um desafio muito grande, aonde eu não vou viver pelas minhas próprias vontades, mas eu vou viver para a vontade que o Senhor tem neste mundo. Nos ajude, Jesus, a realmente fazermos parte e a realmente sermos tocados por essa mensagem do discipulado,
Nos ajude a procurarmos pessoas para nos discipularem e também nos ajude a sermos discípulos maduros, para que possamos discipular outras pessoas. Em o nome de Jesus, amém. O Senhor Jesus está aqui. Você crê? Glória a Deus. Glória a Deus. Esperar o povo se ajeitar. Deus é bom. Próximo ponto que a gente vai falar hoje é o discipulado é um caminho de obediência. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E para obedecer a Deus, temos que conhecer sua vontade. Por isso, todo discípulo deve conhecer a palavra de Deus. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Esse é um ponto mais importante. A gente tem um dos mais importantes que nós temos para falar aqui, sobre obediência. E nós vemos diversas histórias na Bíblia onde a obediência é o primordial para a gente viver o propósito e a promessa de Deus. Nós vemos Abraão, que ele deixou sua terra, sua parentela, para viver as promessas do Senhor. E a obediência, muitas vezes, ela não é fácil. Mas é este caminho que nós devemos trilhar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: a obediência é o caminho. Sem obediência é difícil. O discípulo ele tem que ter vontade de estudar a palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos a vontade dele para a nossa vida. Muitas vezes a gente fala, né? Ai, eu não ouço, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Daí chega na liderança, por que Deus não está falando comigo? E muitas vezes a gente não está abrindo a Bíblia. A gente corre para ministrações no YouTube, a gente corre para podcast, a gente corre para tantos lugares, mas o único lugar que muitas vezes a gente foge é sentar, abrir a Bíblia, orar e buscar o Senhor. E o Senhor tem ministrado isso muito forte no meu coração, porque às vezes a gente tem preguiça, essa é a palavra, de sentar ou de dobrar o nosso joelho, e o Senhor tem nos chamado para esse lugar. Não tem como viver ontem nós estávamos falando que o mundo está caminhando, está funilando, que não tem mais como a gente ser aquele mais ou menos cristão, sabe? O Senhor, Ele tem sim, sim, não, não. É tu vive em obediência ou não. O Senhor tem nos chamado para viver de modo radical mesmo o Evangelho de Deus. E muitas vezes vai custar. Estudar a palavra de Deus é prioridade na vida do discípulo. Colocar a palavra de Deus acima de suas emoções. Esse ponto pega a gente, porque muitas vezes a gente está cansada, a gente está triste, a gente está abalado, e daí a gente, não vou fazer nada hoje, não quero ler a Bíblia hoje, mas o Senhor nos chama até nos dias difíceis. O Senhor nos chama nesses dias que nos acrescenta muito mais. É nesses dias que nós vamos aprender mais e que nós vamos receber maturidade. Não adianta nós fugirmos em dias difíceis. São esses dias que vão construir a nossa maturidade espiritual. E a obediência é isso. Pode estar lutando, pode estar sofrendo, mas o Senhor nos convida a estar na presença dEle. Acho que de tudo que vocês vão ouvir hoje, o relacionamento com o Pai é o principal para nós caminharmos em uma vida de obediência e uma vida discipulada. Se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Gente, nós temos que estar engajados na palavra. Quando nós estamos na palavra de Deus, firmes nas Escrituras. Eu vou dar uma dica aqui. Para quem nunca fez devocional. Vamos lá. É novo aqui, né? Não estava no script. Para quem nunca fez devocional, eu lembro que eu recebi essa dica muito boa. Tu vai pegar o Provérbios tem 31 capítulos. Amém? E às vezes a gente fica assim,
mas eu vou ler 2, eu vou ler 4, eu vou ler 5. Eu preciso começar. Gente, calma. Pega o Provérbios e lê um capítulo por dia. E pega aquele capítulo e escreve sobre aquele capítulo. Ora sobre aquele capítulo. E eu tenho certeza que tu não vai se sentir perdido, porque muitas vezes a gente, quando vai começar o devocional, a gente se sente perdido. Mas abre em Provérbios e comece o capítulo 1, capítulo 2 e vai mergulhando nas escrituras através... Eu amo muito Provérbios, é um dos meus livros favoritos. Isso vai ajudando. Então, o discípulo, ele precisa caminhar em uma vida de devoção, uma vida de obediência, e a gente aprende através das escrituras. Amém? Amém. E além do caminho de obediência, porque é muito interessante, nós falamos em obedecer, mas para obedecer temos que conhecer. E a palavra de Deus nos permite esse conhecimento do que nós devemos obedecer. Além do caminho de obediência, o discipulado também é um caminho de submissão. Só que a submissão de um discípulo é diferente, porque é uma submissão com alegria. O discípulo verdadeiro, ele é submisso a Cristo de uma forma alegre. Ele tem um sorriso em seu rosto e pode falar com muita alegria que ele é submisso a Cristo Jesus. A dificuldade que nós encontramos em fazer discípulos, ou ser discípulos, muitas vezes não passa de um reflexo da nossa resistência para com o reino de Deus. Em Mateus 11, 28, Jesus convida os cansados e sobrecarregados a encontrarem alívio nele. E esse é um versículo muito conhecido que nós gostamos de usar. Só que no versículo seguinte, nós vemos também, não podemos ignorar, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus nos liberta de nossos fardos e dificuldades. É verdade que nós ficamos livres desse jugo, graças a Deus por isso. Mas é verdade também que recebemos outro para substituí-lo, que é o jugo de Cristo. A partir de então, nós vivemos para Jesus e não para nós mesmos. Quando entendemos isso, começamos a pensar diferente. Quando o rei manda, nós não podemos fazer nada diferente do que obedecer. Isso serve para tudo em nossas vidas, porque muitas das dificuldades que nós enfrentamos em ser obedientes à palavra de Deus, à palavra de Cristo, são, na verdade, resultados gerados pelo conflito que nós temos entre o sistema deste mundo, impregnado em nossa velha natureza, e o reino de Jesus. Mas não existe, irmãos, negociação. Quando Jesus entra, ele entra para reinar. Não deve existir uma concorrência em nossos corações ou em nossa vida. E quando o rei fala, nós devemos obedecer. Em nenhum momento no relato da grande comissão, Jesus fala assim: olha, se você pode, se você tem tempo, se você é integral na obra, se você é um pastor ou um missionário, vai e faça discípulos. Nós não temos essa margem para fugir, mas nós temos essa declaração clara da identidade de todos nós, de mim, de você, de toda a igreja. Olha, faça discípulos. Tal submissão, essa submissão que um discípulo tem que ter a Cristo, é irracional para qualquer homem. Olha só, para qualquer homem, essa submissão é irracional para qualquer homem que não seja um homem morto para si mesmo. Por isso que uma característica do discípulo é morrer para si mesmo. Porque se nós não morremos para as nossas vontades e não declaramos que agora é Cristo que vive em nós, nós não conseguiremos ser submissos à sua vontade. Mas o discipulado também é um caminho de amor. Olha, deixou. O discipulado é um caminho de amor. João 3,35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O nosso amor deve ser o nosso uniforme. Vamos lá. Quando nós olhamos um policial, nós sabemos a causa dele. A causa dele é salvar vidas, é estar ali para proteger. Então, esse é o nosso uniforme. O uniforme é o nosso amor. O mundo tem que olhar para nós e falar assim, ó, esse ama. Esse entendeu sobre amor. Esse trabalha com excelência. Esse tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Esse é o nosso uniforme. O amor é o nosso uniforme. A essência para o discipulado é o amor. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, pois só assim conseguiremos amar o nosso próximo. E quando amamos o nosso próximo, não queremos outra coisa a não ser vê-lo mais perto de Deus. Mas não conseguiremos amar sem o perdão e a comunhão. Algo importante é, o Evangelho é uma forma de demonstrar o amor.
Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos amando. E se nós falamos que amamos certas pessoas e essas pessoas não ouvem, elas nunca ouviram o Evangelho através da nossa boca, quem sabe falta amor dentro de nós. E isso é pesado, mas é realmente. Nós estamos olhando, eles se perdendo no caminho e nós estamos, às vezes, fingindo que nada está acontecendo. E isso é triste, porque é algo que nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, derrame mais amor. Derrame amor sobre a minha vida para eu olhar para esse povo, para eu olhar para a minha rua, o meu trabalho, a minha faculdade, eu olhar com amor, com os teus olhos, e eu conseguir falar de ti nesse lugar onde eu estou. Então, nós devemos amar, porque esse é o nosso uniforme, amém? Perdão. Nós somos perdoados e devemos perdoar. O discípulo precisa aceitar o perdão de Deus para o seu passado e presente. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesma, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Não só somos perdoados, como somos chamados a perdoar também. Então, o primeiro perdão, estamos falando da gente aceitar que o Senhor perdoou o nosso passado, porque muitas vezes a gente fica travado. A gente fica pensando, não, mas eu não sou digna de falar de Jesus. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. O Senhor te perdoou. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, o Senhor te perdoou. E hoje Ele está aqui, independente de como tu chegou. Ele quer te perdoar, Ele quer perdoar e Ele quer salvar a sua vida. Quem sabe você chegou aqui com medo, dúvidas, hoje o Senhor está aqui. Ele é o centro deste lugar e Ele que importa, e a presença dEle é real, amém? Mateus 6, 14 ao 15 diz: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Nós precisamos ter isso em mente. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para entrar na igreja e muitas vezes murmurar e não aceitar, e contenda e picuinha? Quem somos nós? O Senhor nos perdoou para que nós sejamos com o coração aberto a perdoar. Que a gente tenha facilidade de perdoar. Ontem nós falamos sobre isso até, né? Sobre perdão. Nós precisamos ser intencional, até mesmo no perdão. Amém? Um ponto que eu gosto muito de falar é sobre comunidade. Temos que entender que não podemos experimentar o verdadeiro cristianismo em isolamento. Deus trabalha de forma individual, mas Ele ama a comunidade. Ele te fez de forma única, mas nós não vamos vencer sozinhos. Nós precisamos, Deus usa pessoas para nos ajudar, para nos apoiar. O discipulado é isso. O discipulado é não caminhar sozinho. É entendendo a individualidade, mas caminhando junto. O Senhor nos chamou para esse lugar de comunidade. Ele ama a comunidade. Então, peça para o Senhor amor no seu coração através da comunidade, para a comunidade, amém? Estamos todos juntos nessa. Olha para o seu lado. Olha para o seu lado aí onde você está. É um discípulo de Jesus. Olha, abraça ele. Abraça ele. Você é um discípulo de Jesus. Você é uma bênção. Libere uma palavra de Deus aí para ele. Aleluia. E o discípulo reconhece o valor da noiva de Cristo. Nós precisamos entender que a pessoa que está do seu lado faz parte do corpo de Cristo. Você tem que amar. Hoje nós falamos... Hoje estou falando que a gente está falando tanto, né, hoje? Eu não sei que... Eu deixo a Isa tonta, né, porque eu falo. Hoje nós falamos que o corpo, ele não se move sozinho. Até quando a gente está doente, por exemplo, uma gripe muito forte, não é aqui em cima que recebe a injeção, é em outra parte, porque o corpo todo sente. Você está entendendo? Nós precisamos do corpo. Olhe de novo para o que está do seu lado. Eu preciso de ti. Aquela musiquinha, eu preciso de você. Nós precisamos um do outro, amém?
Amém. O pastor disse que eu posso pedir música, que eu fiz 4 gols hoje, né? É por isso que eu não estou pulando no louvor, estou cheio de torcicolo, dor na coluna, no joelho. Mas vou deixar para pedir domingo, eu acho. Mas também nós sabemos que o discipulado é um caminho de relacionamento. E quando nós falamos relacionamento, estamos falando relacionamento com Cristo Jesus. Não são muitas, na verdade não são poucas as vezes que nós, como jovens, gastamos todas as nossas forças em busca de uma realização, não é verdade? Em busca de um sentimento de conquista, ou em busca de um sentimento de completude. Muitas vezes nós nos encontramos assim, usando tudo que nós temos, atrás de algum sentimento, de algum anseio, de algum desejo, buscando algo. Nós deixamos muitas das vezes Jesus de lado, nós arregaçamos as nossas mangas e usamos tudo o que temos para alcançar algo. Nós usamos os nossos contatos, a nossa força física, o nosso intelectual, nós usamos as nossas habilidades para alcançar algo que nós desejamos. Mas nós sabemos que no final nós ficamos desgastados, feridos, desiludidos, em crise com tudo e com todos. E o esforço que nós empregamos pouco resultou naquilo que nós queríamos. Ou quando nós consideramos que tivemos um sucesso em nossa busca, logo nós percebemos que ela não basta e que nós teremos que repetir tudo novamente atrás de outra coisa. E muitas vezes nós nos encontramos correndo atrás do vento, onde aquilo que eu tanto desejava e agora eu possuo, não faz mais o efeito que fez quando eu conquistei. E agora eu tenho que partir novamente e repetir tudo isso, me desgastar e me esforçar para conseguir outra coisa. E é exatamente nesse momento, irmãos, que o sentido das coisas se perdem. A resposta para isso é que nós deixamos o sentido quando nós deixamos Jesus como espectador de nossas vidas e não como condutor delas. Uma vez perguntaram para a gente como eu posso me engajar para viver o que Deus tem para a minha vida. E eu disse assim, olha, pode ter certeza que quando você viver aquilo que Deus tem para você, você será a pessoa mais feliz do mundo. Não terá dúvida do seu propósito de vida. Terá um sentimento de completude, um sentimento de que você realmente existe por um propósito, um sentimento de que realmente você é uma pessoa completa. Só que muitas vezes nós trocamos algumas coisas, porque a comissão de Cristo Jesus não é, vá e faça convertidos, mas é vá e faça discípulos. E muitas vezes nós achamos que nós podemos nos converter sem ser discípulos de Cristo. Só que isso é impossível. Se você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconhece o que Cristo fez na cruz, você tem que ser um discípulo de Cristo. Você não consegue separar a sua conversão do discipulado. Ou você é um discípulo, ou você não é um discípulo. E nós já lemos esse texto que diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. Pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Muitas vezes, nós não deixamos que Jesus nos ensine. Ou porque nós somos jovens e sabemos de tudo, ou porque nós não queremos aprender, ou porque nós achamos que nós não necessitamos de Cristo Jesus, mesmo frequentando a igreja, mesmo tendo aceitado a Ele, porque nós não entramos ainda no caminho e não entendemos que nós devemos ser discípulos de Cristo Jesus. Deixem que eu lhes ensine. Tem uma frase que diz, batize o seu coração em devoção, antes de avançar a correnteza dos afazeres diários. A prioridade do discípulo é aprender a obedecer a Cristo. Nossa vida, ela diz o quanto realmente nós somos discípulos dele. A forma como nós pensamos, como nós falamos, quando nós aconselhamos, se aconselhamos, como nós enxergamos a nossa escola, a nossa família, o nosso emprego, a nossa faculdade, a forma como nós vivemos a nossa vida, diz se realmente nós somos discípulos de Cristo. E a verdade, irmãos, é que o discípulo sempre vai priorizar a Cristo.
porque ele sabe que ele não existe mais, mas ele subsiste em Cristo. Que agora é Cristo que existe em sua vida. E Cristo vai ter sempre o lugar de prioridade em sua vida. E entende que o siga-me de Cristo continua como na época dos discípulos, lá na Bíblia, custando tudo. Quando Cristo diz para mim, diz para você, siga-me, seja o meu discípulo. Isso continua e continuará custando tudo da sua vida. Ou é tudo, ou é nada. Ou você é um discípulo de Cristo, ou não é. Ou você morreu para si mesmo e Cristo vive em você, ou esquece. Não tem como o Cristo dividir o governo da sua vida com você mesmo. Para que Ele governe a sua vida, você tem que morrer. Para que Ele possa realmente governar o seu coração. Irmãos, nunca será caro. É difícil ser discípulo de Cristo? É. É difícil discipular? É. Mas não vai ter um preço comparado com o que Cristo fez por nós na cruz. A cruz que hoje nós vemos vazia, foi onde Cristo foi morto por mim e por você. Foi aonde nós saímos do status de criatura para uma adoção e agora podemos ser filhos de Deus. Foi na cruz onde o unigênito, o único filho gerado, se torna o primogênito, o primeiro de muitos. O que nós sabemos sobre o conteúdo do discipulado? Segue-me e vinde após mim. Isso é tudo. Eu gostaria de convidar você para que ficasse de pé nesse momento e desse a mão para o seu irmão que está do seu lado. Eu fui transformado pelo discipulado. Quando eu entendi o que é ser discípulo e o que é discipular. E a nossa oração hoje é para que nós, toda a igreja de Cristo, não só aqui no bairro, mas em todo o mundo, possa entender a importância do discipulado. E sabe qual é a coisa mais bonita do discipulado? É que muitas vezes vocês olham pessoas que estão aqui na frente e colocam num status inalcançável. Olha, eu não consigo, eu não posso, olha, mas essa pessoa... Só que o discipulado, ele quebra tudo isso. A pessoa que está lá em cima vai para cá, a pessoa que está embaixo vai para cá, e fica todo mundo alinhado, como estamos agora. Talvez eu, por estar com o microfone, pareça ser alguém diferente. Mas sem o microfone, talvez fique mais igual. Só que o discipulado é isso. O discipulado é quando Cristo olha para nós, enxerga todos como seus discípulos. Onde eu olho para todos vocês e vocês olham para mim, nós enxergamos, nós somos um em Cristo. Eu sou discípulo de Cristo, você é discípula de Cristo. Todos nós somos discípulos. Passamos pelas dificuldades da vida, passamos por momentos de aflições, estudamos a Bíblia, tentamos acertar da mesma forma, porque nós somos discípulos de Cristo. Eu gostaria de convidar a Vi para fazer essa oração. E nessa oração, eu gostaria que você entregasse realmente o rumo da sua vida para Cristo. E se você hoje, talvez ouvindo tudo isso, pense, puxa, eu acho que eu não sou um discípulo de Cristo. Entenda que ser um discípulo de Cristo é obedecer a tudo que Cristo ordenou. E se você não faz isso, a chance é agora. Comece a partir de hoje. Oremos então. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos nesse momento, Pai, porque a Tua palavra é verdadeira e ela entra no nosso coração. E eu te peço, Pai, que nessa noite, cada palavra que foi lançada, Pai, venha frutificar nos nossos corações, Pai. Que cada pessoa que está aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, que saia desse lugar entendendo que é um discípulo. E é um discípulo amado, é um discípulo perdoado. E que o Senhor quer fazer morada, o Senhor quer relacionamento, o Senhor quer o anseio de estar na presença, quer que os filhos tenham anseio de estar na presença, Pai. Senhor, que a Tua palavra venha ser o nosso norte, que a Tua palavra, Senhor, que todos que estão aqui venham ter a palavra como norte, que venham amar a palavra de Deus. Senhor, eu oro que se levante discípulos que fazem outros discípulos. Senhor, eu oro que o Senhor venha encorajar cada um de nós a não sermos mais os mesmos, a desejar ir mais fundo em Ti. Senhor, que a gente não se contente com o raso,
Que a gente deseje a Tua presença e mergulhe, Pai. Que a gente saia da zona de conforto, que a gente solte o controle, que a Tua presença venha nos conduzir. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja. Pai, eu sei que grandes coisas, Senhor, eu sei que esse lugar está transbordando pelas ruas. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que esse lugar venha ser um celeiro de missionários, com coração, Senhor, missionário. Que as pessoas venham chegar aqui e venham receber um verdadeiro amor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, que essas pessoas não venham se contentar só com o irmão, mas que eles venham sair e pregar nas ruas o Teu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença, Pai. Nós desejamos a Tua presença, Pai. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Nos ensine, Pai. Nós queremos ter um coração ensinável e obediente à Tua palavra. Pai, que a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, venha reinar no nosso coração. E que a Tua palavra venha ser o nosso norte, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.